de Lucas, é contada uma história acerca de uma mulher que tinha um adversário, e esse adversário é mencionado aqui como um juiz, um homem que tinha uma certa autoridade. E aqui é apresentada essa parábola, a parábola do juiz iníquo. E qual seria o foco dessa parábola? Essa parábola, como nós observamos no versículo 1 do capítulo 18, ela quer tratar sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então a temática aqui do assunto é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós encontramos vários e diversos tipos de parábolas na Bíblia. Por exemplo, e nós encontramos grupos de parábolas que se encontram inseridas em temas maiores. Por exemplo, existem parábolas que falam acerca da graça e da responsabilidade, como é o caso da parábola do credor incompassivo. Existem parábolas que falam acerca da perda, como a ovelha perdida, como a dracma perdida. Existem parábolas que falam acerca do reino. Existem parábolas que falam acerca de Israel, como a figueira estéril. Existem palavras que falam sobre o discipulado, como é o caso dos 2 alicerces. Existem parábolas que falam acerca do dinheiro, como é o caso do rico insensato e do mordomo infiel. Parábolas que falam acerca do futuro, ou seja, parábolas escatológicas, como é o caso das 10 virgens, como é o caso das ovelhas e dos bodes. Existem parábolas que falam acerca de Deus e da oração. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos aqui nessa noite. Aonde se encontra inserida essa parábola do juiz iníquo, que está aqui no capítulo 18? A parábola do juiz iníquo, ela está inserida dentro da temática que trata de Deus e da oração. Então essa parábola está justamente inserida nesse contexto. Ainda existem mais 2 parábolas que estão inseridas nessa temática, Deus e oração. A outra parábola seria a parábola do amigo importuno, que se encontra em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 5 até o versículo 8. E nós encontramos também em Lucas capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 14, a parábola que fala do fariseu e do publicano. Então, essas 3 parábolas, parábolas do amigo importuno, parábola do fariseu e do publicano, e a parábola do juiz iníquo, que é essa parábola que nós nos encontramos aqui, elas falam acerca de Deus e da oração. Repita comigo: Deus e oração. Deus e oração. Glória a Deus. Elas estão inseridas nessa temática. O assunto aqui, como eu havia falado para os irmãos, a partir do versículo 2, Jesus começa a contar uma história que numa determinada cidade existia um juiz. E esse juiz, ele se caracterizava por 2 coisas. E 2 coisas que não eram boas, 2 coisas que eram desagradáveis aos olhos de Deus. Esse juiz, segundo diz aqui o versículo 2, ele era um homem que não temia a Deus e era um homem que não respeitava aos homens. Observe bem o caráter desse juiz. Observe e analise a situação que essa mulher se encontrava. De um lado estava um juiz que não temia a Deus e não respeitava os homens. Era um juiz iníquo, era um juiz profano, era um juiz que a Bíblia nos leva a entender que era um homem soberbo, devido a essas características que são dadas aqui no versículo 2. Do outro lado, em contrapartida, existia uma mulher. Essa mulher, ela era viúva. Essa mulher não tinha pessoas para lhe ajudar. Ela havia perdido seu marido, e a Bíblia silencia quando fala acerca de seus parentes, mas dá-nos a entender que essa mulher, ela dependia, humanamente falando, desse juiz para que a sua causa viesse a ser resolvida. E
E nós observamos aqui no versículo 3, a Bíblia dizendo o seguinte: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela era viúva, ela não tinha ninguém que rogasse ao seu favor, ela não tinha ninguém que viesse ajudá-la, mas a Bíblia diz que ela rogou a esse juiz que era iníquo, porque ela tinha um adversário. No decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa caminhada cristã, nós sempre vamos nos deparar com adversários e situações que tentam nos desanimar, situações que tentam nos lançar para baixo, situações que tentam nos deprimir. Mas aquilo que apareceu no teu caminho, que está provando a tua fé, não é para que você se desanime, não é para que você fique, aleluia, abatido, não é para que você fique angustiado, deprimido, não é para que você desanime na caminhada, mas o obstáculo que surgiu na tua frente é para que o nome dele venha a ser glorificado. Porque não existe obstáculo para aquele que vive e reina para todos sempre. E ainda que o obstáculo pareça impossível, ele é especialista em causas impossíveis. Então a causa está nas mãos dele, de Deus. Eu falei aqui sobre a parábola do amigo importuno. Essa parábola que nós estamos aqui, inseridos aqui nessa noite, tratando acerca desse assunto, nós não podemos levar ao pé da letra a comparação entre o juiz que aqui se encontra e Deus. Porque o juiz não temia Deus e o juiz não respeitava os homens. E outra coisa, o juiz ele não dava ouvidos àquela mulher, porque ela dá-nos a entender aqui que ela havia ido várias vezes à procura daquele juiz. E ele não havia dado atenção para ela. Ao contrário do que está esse juiz aqui, Deus ele está do mais alto e sublime trono, olhando para mim e para você. E ele tem ouvido as minhas e as tuas orações dia após dia, que você tem depositado no altar dele. Então esse juiz aqui, ele não representa a figura de Deus, diferente da parábola do amigo importuno, que aquele homem, sim, que ele é atendido, aquele amigo, ele representa a figura de Deus. Apesar de que o amigo, ele o importuna, ou seja, ele quebra todas as barreiras, ele quebra todos os protocolos para que o seu amigo, a fome do seu amigo fosse saciada. Ali sim representa uma figura de Deus, porque aquele homem tinha que se levantar na madrugada e levantar toda a sua família e fazer o pão lá no quintal para que o seu amigo fosse servido. Então, por causa da importunação, por causa daquela ousadia, aleluia, daquele homem, daquela insistência, aleluia, daquele ato de bravura em quebrar todos os protocolos, ele acaba recebendo a bênção da parte de Deus. Isso quer dizer o seguinte, que Deus, ele conta com crentes destemidos. Pode vir um gigante Golias, pode vir uma barreira tão alta igual a de Jericó, muito forte e poderosa, pode se levantar qualquer coisa contra a sua vida, mas Deus conta com você. Continua olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Aleluia, não olhe para quem está dizendo assim, não vai conseguir, não vai se cumprir, não vai acontecer. Não dê ouvido, vá somente para a frente, caminhe e ergue a cabeça, porque lá na frente tu irás cantar o hino da vitória. Aleluia. Essa mulher tinha um adversário, e segundo diz o versículo 4, e por algum tempo não quis, o juiz não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito ou novamente. Aleluia. Aqui está o X da questão. Senhor. Imagina só, se um juiz que era mau, se um juiz que era perverso,
Se o juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens, ele vai dizer aqui que por causa da importunação daquela mulher, ele vai resolver o seu problema com o seu adversário. Ei, presta bem atenção. Imagine Deus, o que é que ele não vai fazer por você em prol dessa causa, em prol dessa situação injusta que você está passando. Ei, irmão, presta bem atenção. Se esse juiz aqui, ele disse assim: olha, eu vou resolver a causa dessa mulher porque ela está me importunando. Imagina se você se colocar na posição, perseverando, pedindo a se usar, buscar e acharei, bater e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta abre-se-vos-á. Ei, irmão, presta bem atenção, querido. Não deixe os problemas frustrarem a obra que Deus tem na tua vida. Ei, ele vai se levantar do mais alto e sublime trono, e a causa vai ser resolvida. Assim diz o Senhor nesta noite. Aleluia! Pai, Deus eterno. Aleluia. Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Há uma pergunta aqui: será que Deus não vai fazer justiça em prol dessa situação? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aleluia. Esse depressa aqui Verdade. é o depressa de Deus. E o depressa de Deus representa o de repente de Deus para tu. Oh, Jesus, Quando você aleluia! descansar e colocar nas mãos do Senhor e dizer assim: Deus, eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho força, mas tu és a minha força. Tu és a minha rocha, tu